Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntinhas que vocês fizeram pra mim lá no Instagram. Então esse vai ser um novo formatinho de vídeo aqui do canal, que vai ser o A Vida Responde. Esses dias eu tava meio de bobeira aqui em casa e aí eu postei aquela caixinha de perguntas lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, vou deixar o endereço aqui. E vocês me mandaram muitas perguntas muito boas, que eu realmente achei que valeria a pena gravar um vídeo respondendo essas perguntas pra vocês, porque muitas são muito recorrentes e outras têm um conteúdo muito bom. Então, vamos lá. A underline Daniele Valadão perguntou como você lida com notas mais baixas do que o que você esperava. Olha, eu já sofri muito por conta disso, por conta de nota, por conta de prova, até que eu entendi que as provas são um instrumento para medir seu conhecimento e eles são muito falhos. Principalmente dentro da faculdade, onde cada professor faz a prova de um jeito. Existem professores que fazem questões muito mal formuladas, perguntas mal formuladas, e acaba que você interpreta de um jeito, mas o professor quis dizer de outro. Então, o problema tá na pergunta, não no que eu sei. E realmente é frustrante você lidar com uma nota baixa, mas é mais frustrante ainda você saber que você sabe o conteúdo, mas você não conseguiu se adequar àquela pergunta que foi feita. Então, com o passar dos anos agora na medicina, eu fui tentando desapegar de nota, porque um número não representa nada, e eu fui me preocupando mais em aprimorar o meu conhecimento para mim do que responder exatamente o que a pergunta quer para ter uma nota boa, porque uma nota boa ou responder de acordo com o que o professor quer não garante que eu realmente esteja indo bem, que eu esteja sabendo conteúdo. Eu posso, por exemplo, ter só decorado a resposta da prova, tirar 10 e realmente não saber nada em relação àquela matéria. Então, com o tempo, você acaba meio que desapegando. A Ana Julia Santana perguntou como lidar com a ansiedade que prejudica o rendimento nos estudos e as comparações. Ana, é muito difícil também a gente conseguir se libertar disso. Eu também já sofri muito em relação a isso, principalmente no começo da faculdade. Eu, quando entrei na medicina, me achava super madura e achava que por isso eu ia me sair melhor, eu ia realmente ter notas melhores. Mas com o tempo eu fui parando mesmo de me comparar, porque aquilo me fazia muito mal, então eu fui eliminando tudo que me fazia mal. Ficar olhando as notas das outras pessoas não significava nada, justamente porque nota é só um número, não representa o que eu sei. Então eu comecei a focar mais mesmo em aprender para eu saber, eu ter a consciência tranquila de que eu aprendi aquela matéria bem, de que eu vou conseguir aplicar aquilo de forma responsável, muito melhor do que ficar querendo ter uma nota mais alta do que fulano, enfim. As pessoas são diferentes, cada um reage de um jeito, cada um se dedica de uma forma para os estudos, né? Durante toda a minha faculdade eu tive que lidar com estudar, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos bichos, enfim. Muita coisa na minha cabeça também acabava não me dando tantas condições de focar só no estudo quanto outras pessoas na minha sala que só estudavam, moravam com os pais e não precisavam se preocupar com outras coisas. Então, você acaba fazendo algumas compensações e focando no que realmente importa. A Ingon Tijo falou, dê um conselho para uma mãe com 35 anos que quer seguir o sonho da média, mas às vezes me acho doida. Doida por quê, mulher? Vai fundo. Se você consegue conciliar, cuidar do seu filho e se dedicar aos estudos, não tem por que se achar doida, tem que ir atrás mesmo do que você deseja, do que você sonha e ser feliz, que vale muito mais a pena. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre fazer medicina mais velha, eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem. A Isa Augusto perguntou como parar de me sentir mal quando apenas não consigo ou estou sem cabeça para estudar. Isa, eu acho o seguinte, quando você não tem cabeça para estudar, você precisa compreender que você não tem cabeça para estudar. Compreender o porquê disso acontecer, porque você tá cansada, é porque você tá com outras preocupações, porque tem muita coisa na sua cabeça, porque você tá distraída. Você precisa entender a causa disso para trabalhar em cima disso. Então, se é porque você tá muito cansada, não tem problema, descansa. É muito melhor você tirar um tempo para descansar e descansar de verdade do que você ficar o tempo todo tentando estudar pensando, eu tô cansada, eu não tô com cabeça, mas eu tenho que tentar estudar, eu preciso estudar, mas eu não quero. Você precisa ter maturidade suficiente para conseguir pensar racionalmente, não, agora eu vou descansar. Então, se eu vou descansar, eu não vou pensar em estudo por 1, 2 dias, um final de semana que seja, eu vou parar, vou focar em outras coisas para conseguir arejar minha cabeça e depois conseguir olhar
com um olhar mais maduro mesmo e mais responsável em relação aos estudos que você realmente precisa fazer. Fácil não é. Durante todo o meu ano de 2014 eu também patinava em cima disso e com muita ajuda, principalmente do Eduardo, meu marido, ele sempre me alertava em relação a isso. Tá cansada? Então vamos descansar, não vamos pensar em estudo, não vamos falar sobre cursinho, sobre prova, e depois, quando você se sentir mais revigorada, se sentir melhor, você retoma os seus estudos e vai ser muito mais efetivo, você vai conseguir render muito mais. A Teixeira Bruna perguntou assim: em relação ao ciclo básico, tenho a sensação de que mais pra frente não vou saber aplicar nada. Com você também foi assim? Às vezes sim. A gente tem muita matéria no ciclo básico que parece que nada faz sentido, que as coisas não vão se ligar. Principalmente em faculdades tradicionais, eu tenho a sensação de que os conteúdos são muito compartimentalizados. Então você vê a matéria, ali aquele quadradinho, aquela caixinha daquela matéria, e depois você vê outra matéria e você não consegue juntar. Mas com o ciclo clínico você consegue também juntar mais as informações, e principalmente no internato, quando você vai para a prática, você vê que tudo aquilo fez sentido, esses 4 anos que você ficou estudando realmente valeram a pena, e você vai conseguir aplicar, e você vai lembrar de coisas da bioquímica, da histologia, da anatomia, e vai conseguir aplicar na prática. Então assim, tenha fé, não desista, o ciclo básico vai passar e ele é muito importante. Inclusive eu já gravei também vídeo falando sobre isso, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. A Carol Tal perguntou: como decorar tudo de anatomia? Socorro! 1 mês do primeiro semestre eu já tô doida. Anatomia tem muita coisa pra decorar, é muito decoreba mesmo. Uma coisa que me ajudava bastante era desenhar e escrever as estruturas, e desenhar de qualquer jeito mesmo. Eu não sou ótima em desenho. Eu queria saber desenhar que nem a minha amiga da minha sala que desenhou esses quadrinhos aqui, que inclusive eu vendo na minha lojinha, vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Mas não, meus desenhos são péssimos, mas ainda assim me ajudava bastante, porque eu colocava ali nomes sem olhar na figura e depois eu só comparava pra ver se eu tinha acertado ou não, e isso ajudava bastante. Existem também aqueles livros de colorir, de anatomia, que pode te ajudar também. A Maria Lu Tavares perguntou: estou fazendo uma graduação, mas meu sonho é medicina. Você se sentiu incompleta também? Sim. Até porque quando eu entrei na psicologia eu já sabia que eu queria fazer medicina, então eu já entrei sentindo vazio. Eu lembro quando eu passei, quando saiu a lista de aprovados, eu não consegui ficar plenamente feliz. Eu fiquei feliz, pensei, pô, legal, passei no vestibular, passei na USP, que é uma universidade excelente, mas não me sentia satisfeita. Durante a faculdade, esses pensamentos em relação à medicina voltavam constantemente. Às vezes, quando eu estava de férias, ia voltar às aulas, eu ficava triste, não queria voltar, mas tinha que voltar, enfim. Foi uma luta, né? Até eu realmente conseguir encarar a frustração de frente e ter coragem para largar emprego, largar a carreira e voltar a estudar. A Alice Mendes D perguntou: você ao longo do curso usou livros? Não dá tempo de ler por eles nunca. A gente entra na faculdade com a ilusão de que a gente vai ler por livro, mas isso é mentira, isso não é verdade. Você tem que ter muito tempo livre para conseguir estudar tudo pelos livros. As teorias são muito grandes, os livros de medicina são muito grandes. Eles são bons para você fazer uma consulta rápida, esqueceu alguma coisa, deixa aqui olhar, deixa aqui entender, mas sentar todo dia para estudar por um livro e fazer resumo é impossível, porque falta muito tempo. Então, normalmente as pessoas estudam por resumo dos anos anteriores ou estudam pelas aulas mesmo, e aí se tem alguma dúvida recorre aos livros. Tanto que eu não comprei muitos livros na faculdade, primeiro porque eu não tinha dinheiro, segundo porque tem disponível na biblioteca, e terceiro porque para fazer prova de dentro da faculdade é muito mais resolutivo você estudar por resumo das aulas, porque o professor vai cobrar o que ele deu em aula, não o que está na teoria do livro, então é muito complexo. Mas é isso, a gente estudava mais por resumo dos anos anteriores mesmo. A Lari Miranda 6 perguntou se eu já reprovei alguma matéria na faculdade. Não, no primeiro ano eu fiquei de exame de uma matéria que é histologia, uma das matérias mais difíceis que a gente tem aqui na faculdade, que é quando você faz todas as provas e você ainda não consegue atingir a média necessária para passar de ano. Então a média aqui é 6,5, fiquei, se não me engano, com 6,17. Então eu tive que fazer uma outra prova, e aí essa outra prova eu precisava tirar uma nota suficiente para, somada com a minha média anterior, conseguir dar 6,5 de novo. E aí eu consegui, estudei muito, assim, e aí eu tive que estudar a matéria do ano inteiro, sofri muito, fiquei super nervosa na época, mas deu tudo certo. R. Sado perguntou: tá, será que eu tenho que estudar 25 horas por dia para passar?
Não, até porque quantidade não significa qualidade. As pessoas acham que para passar em medicina você tem que estudar 10, 12, 16 horas por dia, como a gente vê por aí, sai em reportagem, fulano estudou 18 horas por dia e foi aprovado em 19 mil vestibulares. Isso não significa nada se você não conseguir entender como que é a forma que você estuda, qual que é o melhor método para você. É melhor você estudar menos e estudar melhor, compreender mais as matérias, cuidar da sua saúde mental, que é uma coisa que eu falo sempre, porque não adianta nada você estudar muitas horas se isso te consome de outras formas, se você fica sem tempo para curtir a sua família, os seus amigos, e se isso te faz falta, te faz mal, a ponto de te atrapalhar nos estudos, enfim. Isso é uma conversa muito complexa pra gente tratar numa questão assim, né? Então, por isso que é muito importante fazer terapia, para vocês conseguirem virar o olhar para dentro e tentar entender quais são suas reais necessidades e como você consegue lidar com elas da melhor forma possível para que seja bom única e exclusivamente para você. A Gislaine.assis perguntou, você teve algum medo no início da faculdade? Tive vários. Primeiro porque eu mudei de cidade, então eu tinha medo de não me adaptar, tinha medo de não gostar da faculdade, eu tinha medo de, depois de ter largado carreira, emprego, de chegar na medicina e falar, não era isso não que eu tava querendo pra minha vida. Tinha medo de ficar longe da minha família, longe dos meus avós. Tinha medo de não conseguir interagir com as pessoas, de não conseguir me dar bem, de não conseguir bem nas provas. Enfim, a gente sente muitos medos, é super natural. Mas a gente tem que ir encarando e a gente vai vivendo um dia após o outro e as coisas vão dando certo. A Rafaela Gontijo perguntou, seu marido largou tudo pra ir com você quando você passou? Como ele fez com o trabalho? Sim, desde o começo, quando a gente conversou, eu falei pra ele que eu ia voltar a estudar. Ele falou pra mim que ele ia comigo pra onde eu fosse, pra onde eu passasse, até porque a gente já morava junto, a gente já tinha uma casa juntos. Então a gente tinha muito claro na nossa cabeça de que se separar não era uma opção. E ele é da área do marketing, da publicidade, então pra ele era fácil até de conseguir emprego em outras cidades. Quando eu vim pra Rio Preto, ele pediu demissão no trabalho dele, e aí ele veio 2 semanas depois. Ficou uns 2 meses desempregado. E também a gente abriu a lojinha, então ele cuida da lojinha também. O Paulo Vico 22 perguntou quanto tempo de cursinho para passar em medicina e como você fez para sobreviver. Bom, no total foram 5 anos de cursinho, eu fiz 4 anos antes de fazer minha faculdade de psicologia. E aí quando eu decidi voltar a estudar eu fiz 1 ano. E como eu consegui sobreviver, eu não sei. Eu olho pra trás assim, parece que passou tão rápido. Eu lembro que eu sofria, que eu ficava mal no cursinho, mas passou. Eu não sei, eu acho que a gente tem um mecanismo de autodefesa meio que de esquecer, assim, esses momentos muito difíceis na vida da gente. Eu realmente não lembro. Eu lembro que eu estudava muito, eu lembro que eu me dedicava muito, eu lembro que eu chorava em vários momentos, mas passou, deu certo. Gente, não acabaram ainda as perguntas, ainda tem bastante. Tem perguntas muito boas aqui, ó, mas esse vídeo vai ficar muito grande. Tem tudo isso de pergunta. Então, depois eu faço outro vídeo pra vocês também. Se vocês gostarem, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo pra eu saber que vocês gostaram e que eu devo gravar outro vídeo igual a esse, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal, me ajuda bastante. Ativa o sininho também pra não perder as notificações dos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei. Acho que eu já falei isso, né? Mas tudo bem. Não esquece de clicar em gostei. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!